Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe nesse tempo curto, mas extremamente precioso, né, de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar, então. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua palavra, nós nos colocamos nesta hora para Te agradecer, Senhor, pelo privilégio imenso de podermos estarmos reunidos para estudar, Senhor, a Tua palavra, para aprendermos de Ti nesta noite, Pai. Usa o Teu servo com graça, com misericórdia, que o Senhor a cada dia possa derramar Tuas bênçãos sobre a vida dele, abençoando a disposição do Teu servo, Pai, para o ensino da Tua palavra. Fala, Senhor, os nossos corações, Senhor. Desejamos e ansiamos conhecer mais o Senhor, Pai, de forma tão linda, tão maravilhosa. Como tem sido bom, Senhor, dedicar esse tempo para entender de forma mais detalhada, Senhor, para compreender os Teus feitos, para entender o Seu agir, Senhor, em todo o tempo na vida do Teu povo, Pai. Como é bom saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, Pai, Te agradecemos, Pai. Possamos sair, Senhor, nesta noite, ao terminarmos a nossa escola bíblica, Pai, com uma nova porção, com mais um pouco de conhecimento. Que a Tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos que ela vai cumprir o propósito para a qual ela foi designada em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai. O Senhor nos abençoe grandemente nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúde, irmãos, então, a todos, com a graça e paz. Meus irmãos, meditar na palavra do Senhor é algo que nos fortalece nessa caminhada. Algo maravilhoso que Deus ele tem nos proporcionado, através da sua palavra, nos ensinado, para que possamos, então, crer cada dia mais naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele irá fazer. E dessa forma, então, nós podemos ver que quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos desta palavra, mais nós passamos a ter uma intimidade com Deus, passamos a ser fortalecidos, passamos a ser a cada dia dirigido, guiado pelo Espírito Santo, e isso faz com que permanecemos firmes na presença dEle, porque enfrentamos os montes, enfrentamos os vales, e seja qual for a situação que nós venhamos enfrentar, uma coisa é certa, estamos firmes na palavra do Senhor. Estamos firmes nesta palavra que nos sustenta, onde nos dá esse alicerce maravilhoso, né? Seja qual for a tempestade, o vento que vem, nós temos uma base, e esta base chama a palavra de Deus. A palavra que é descortinada para nós de uma forma graciosa, né, de uma forma maravilhosa. E isso tudo que nos faz enxergar é o Espírito Santo de Deus. Passamos a compreender as coisas do Senhor, passamos a compreender o plano de Deus na nossa vida a partir do momento em que nós abrimos o coração. E Deus começou a operar na nossa caminhada, no nosso viver, o Espírito Santo começou a agir e nós passamos a dar lugar para Ele. E isso transformou a nossa vida. Tanto é que, ao aproximarmos da palavra de Deus, nós sentimos prazer, nós sentimos alegria, nós sentimos paz, nós sentimos bem. Por quê? Porque isso é o nosso sustento espiritual. O mundo oferece o seu sustento material, intelectual, mas a palavra de Deus nos oferece um sustento espiritual. E se a nossa vida espiritual ela está bem, nós conseguimos vencer os obstáculos, vencer o momento, vencer o material. Porque o espiritual, ele precisa governar. E ele governando, ele estando em primeiro lugar, e se ele é dirigido, o nosso espiritual, ele é dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, com toda certeza nós vamos ter a direção correta, saber como administrar o material. Porque sabemos que a nossa vida ela é passageira, e nesse tempo nós precisamos aprender, precisamos nos aproximar, precisamos comer do pão vivo que desceu do céu, precisamos comer desta bênção que Deus tem, está à nossa disposição, à disposição de todos aqueles que assim desejarem. É bem certo que o mundo tem levado muitas pessoas para outros alimentos, mas há um povo, ainda que pequeno,
está anunciando, esse povo está anunciando a palavra de Deus. Há um povo ainda que pequeno, mas está falando desta verdade. Está falando deste amor verdadeiro, está falando dessa paz que somente Jesus pode nos oferecer. E ao meditarmos na palavra de Deus, nós começamos a entender os feitos no passado. Começamos a entender como é que Deus agiu, a maneira pela qual Ele fez. Passamos a entender os mistérios do Senhor. Por que o Senhor fez desta maneira? Por que o Senhor operou? Por que o Senhor fez aquele povo andar tanto tempo no deserto, 40 anos? Mas tudo tinha um porquê, tudo tinha um significado. Tudo na nossa vida tem um significado. Se nós estamos debaixo da proteção do Senhor, nós passamos a entender, estamos debaixo do plano de Deus. Se eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida, eu passo a compreender claramente Ele que está governando todas as coisas. Lá no passado foi feito assim. Aqueles que acreditaram no Senhor passaram a desfrutar da bênção de Deus. Aqueles que andaram debaixo da promessa do Senhor desfrutaram dessa graça, desfrutaram deste amor e a bênção foi alcançada. A promessa de Deus foi alcançada. E Deus então fez, nesse texto que nós temos aí na tela, né, mostra exatamente sobre a peregrinação, né, lá em Números. Os versículos são grandes, irmãos, mas é importante a gente ler, podemos compreender, para podermos compreender como que foi, como que aconteceu as coisas, né, e isso é importante para nós. Então eu vou ler esse texto aí. Que está em Deuteronômio 8, de 2 a 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Olha, esse versículo, ele já é autoexplicativo, né? Ou seja, Deus tinha um plano, olha, vai passar fome, vai ter dificuldade, mas vocês vão aprender a confiar em mim. Eu vou te sustentar, vai ter maná para vocês. Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Isso pode ser milagre, não tem como, né? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então o Senhor está mostrando que Ele fez todas essas coisas, sustentou, mostrando para o povo assim que Ele estava no comando de todas as coisas. E é desta maneira que nós devemos nos comportar, irmãos. Nós precisamos então compreender que é o Senhor que está no comando. É bem certo que tem hora que a gente fica fraco, né? Tem hora que você fala, meu Deus, por que acontece isso? Não é verdade? Tem hora que a gente fala assim, Senhor da glória, o que está acontecendo esse negócio, né? Por que eu estou passando por isso, né? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade, essa ventania, né? Mas Deus tem um plano. Se você está debaixo das mãos da orientação, você está servindo a Deus de um coração puro, sincero e verdadeiro, sincero, com sinceridade, pode ter certeza, meu irmão, as portas vão se abrir, o vento vai passar, a tempestade vai acabar, pode descansar que o Senhor vai fazer um rebuliço e vai operar com mão forte, como operou no passado. Então, a travessia do deserto, né, que poderia ter sido feita em pouco tempo, ela foi estendida por 40 anos. Né, e este número tão comum que representa, né, o tempo completo para o cumprimento de um desígnio ou uma tarefa. Né. Então, quer dizer, a gente nota aqui na Bíblia, né, há assim uma repetição de alguns números. Por que isso? Exatamente para mostrar
que há um querer do Senhor em repetir esses números. O 40, né, mostrando como que ele fez, né? Aí nós falamos na aula passada, né? 40 dias choveu no dilúvio, até que as águas cobrissem a terra. 40 dias Moisés esteve no alto do monte, recebendo a lei. 40 anos reinaram Saul, Davi e Salomão. 40 anos peregrinou Israel no deserto, até que morreu toda a geração dos que saíram, né, do Egito, com mais de 20 anos, né? Então, os irmãos percebem o 40, né, presente aí, que é um tempo, né, um tempo completo para um cumprimento de um desígnio ou uma tarefa. Então, é nesse período que o Senhor, ele vai fazer e fez grandes coisas. Então, foi um período de aprendizado para o povo, né, e pode ser considerado um exemplo pedagógico para aqueles que procuraram agradar a Deus, né. Então, nós temos as lições, né, lições sobre a providência. Então, durante essa peregrinação, meus irmãos, Israel, ele experimentou um milagre diário do maná. Então, nós, meus irmãos, nós temos uma vida e nós precisamos desfrutar do milagre diário do Senhor. Todos os dias, Deus tem uma bênção para a nossa caminhada. Todos os dias, Deus tem uma palavra de vida, de esperança para o nosso coração. Todos os dias Deus está operando. Ainda que às vezes nós não estamos conseguindo ver com os olhos físicos, não estamos conseguindo, pode ter certeza, está tendo uma guerra espiritual e Deus está batalhando por nós. Esses milagres diários costumam não ser ignorados, né? Então, Deus fez com que suas roupas, seus calçados não se gastassem. Tirou água da rocha, mais de uma vez, enviou codornizes para que eles comessem a carne, e eles foram alimentados e preservados por Deus. Meus irmãos, ou seja, as roupas e calçados não se gastassem. Né? Deus fez com que suas roupas e seus calçados não se gastassem. 40 anos caminhando, imagina. Hoje em dia nós caminhamos, o nosso sapato ele dura aí um ano, 2 anos, já está furando, já está abrindo, né? Agora Deus conservou. Ou seja, não faltou água. Meus irmãos, eu vejo, né, um ensino nesse versículo, né, nessa palavra. E o ensino é o seguinte: se nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo da graça de Deus, nós vamos ser sustentados, ou seja, não faltará algo que esteja nos nossos pés. E o que a Bíblia fala sobre calçados? Na Bíblia fala assim, que nós devemos estar calçados com o Evangelho, né? O Evangelho é ele que sustenta. O nosso andar, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E também mostra também que na caminhada, né, a nossa alma, ela é dessedentada. E não é uma vez só, são várias vezes. É diário isso. Deus, ele tem uma resposta para a nossa alma. Né? Deus, ele fortalece o nosso caminhar, ele fortalece a nossa vida, né? Ele tem um alimento sólido, né? As codornizes, para que eles comessem carne, ou seja, ele tem algo que fortalece, né, o nosso caminhar, a nossa estrutura espiritual. Então, eles foram alimentados e foram preservados. É dessa maneira, Deus preserva a nossa vida. Diz assim, Deuteronômio: lembre que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu de vocês durante os 40 anos em que caminharam por este enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhe tudo o que precisavam. Então, há muitas pessoas que não conseguem enxergar a providência do Senhor. Mas nós estamos vendo na palavra que Deus, ele oferece assim esse amparo. Agora, quando nós queremos que as coisas sejam conforme o nosso querer, a nossa vontade, nós não conseguimos enxergar a providência do Senhor.
Deus está operando livramento, eu não estou vendo livramento, porque eu quero enxergar com o meu olhar. Mas a Bíblia não ensina isso, ela fala que enganoso é o meu coração. Então Yahvé os protegeu do sol, do deserto, das lutas, cobrindo-os com uma nuvem, ou seja, dando descanso, dando refrigério, durante o dia, e aqueceu e iluminou as noites com uma coluna de fogo que ficava sobre o tabernáculo, sob presença constante, inspirava segurança e consolo. Imagina, meus irmãos, né? Você caminhando num lugar, você vendo uma coluna de fogo, você vendo, né, a nuvem ali, tipo, é algo, né, sobrenatural, com certeza. E é desta maneira, então, que a nossa alma precisa desfrutar das coisas, enxergar o que Deus está fazendo. Deus está amparando e está protegendo aqueles que o servem. Diz assim, Juízes, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. Então, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da casa de servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ou seja, tem coisa, meus irmãos, eles não podiam esquecer disso. E era trazido à memória constante do que, olha, o Senhor fez isso. Meus irmãos, quando nós estamos passando por lutas, nós também precisamos estar lembrando daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós precisamos estar lembrando, recordando os grandes sinais que o Senhor operou no nosso viver, operou na nossa caminhada, na nossa família. Às vezes nós começamos a esquecer disso e deixamos as lutas, as afrontas do mundo ser maiores do que a providência de Deus. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que faz, é aquele que dá sinais, é aquele que opera com mão forte, é aquele que estabelece, né? Então, no deserto, Israel aprendeu a depender de Deus e a confiar no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, desta maneira também, aprender a confiar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil isso. Nós, de uma hora para outra, eu já confio. Não, não é mesmo. É a mesma coisa da caminhada junto, né? A vida conjugal. Você vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai ganhando. A confiança, ela vai sendo adquirida. Ela vai sendo adquirida. E é com o passar do tempo, né? Ninguém que conhece uma pessoa hoje já confia totalmente nela. Não pode ser assim. Não é e nem pode. Você precisa ter uma caminhada junto com aquela pessoa, né? Algumas pessoas até falam assim, quer conhecer a outra pessoa? Come 1 quilo de sal junto com ela. Vocês já ouviram esse ditado? Né? Lógico que ninguém come 1 quilo de sal, né, numa noite, né? Você comer 1 quilo de sal, demora um tempinho, né? Então, é por isso que fala, né? Vai demorar um tempinho para você conhecer. E é desta maneira. Deus deu oportunidade para aquele povo, para que eles pudessem conhecer o Senhor. Nós passamos, então, a conhecer a Deus, caminhamos as experiências que ocorrem, né, as experiências que ocorreram no nosso passado, na nossa adolescência, as experiências na nossa juventude, as experiências na nossa vida adulta, né? Então, nós temos isso, por quê? Porque o Senhor, Ele vai nos proporcionando isso. E aonde está o mistério de todas as coisas? Permanecer no caminho do Senhor. Quando nós permanecemos no caminho, nós temos essas oportunidades. E aprendemos lições, né, que é para a grandeza do Senhor. Então, durante esse caminho, né, no deserto, Deus, Ele santificou o seu nome. Israel aprendeu que seu Deus era único que deveria ser adorado. O zelo de Yahvé, muitas vezes, o visitou para ensiná-lo a cultuá-lo do modo que ele queria. Meus irmãos, e nós temos um ensino nisso. Só o Senhor adorarás. Nós
não podemos dividir a nossa adoração a outro Deus. Às vezes, ele não é intitulado como um Deus, mas quando nós damos mais valor a alguma coisa do que ao nosso Deus, ao Senhor Criador dos céus e da terra, nós estamos adorando outro Deus. Ou seja, aquilo é mais importante. E não é. Nós precisamos a cada dia entender para poder cultuar o Senhor da maneira que Ele requer, da maneira que Ele quer. Então, como que adorarás o Senhor em espírito e em verdade? Então, é desta maneira que nós aprendemos a cultuar e adorar o Senhor. O povo no passado, eles tiveram essa lição, como fazer da maneira correta. Caminharam 40 anos para poder aprender. Eles tinham muitas coisas que precisavam tirar. E lá, meus irmãos, naquela época, eles tinham vários deuses. Eles ficaram quanto tempo, né? Lá no Egito, e no Egito cheio de deuses, né? Deus para tudo que é lado. Então, eles precisavam aprender, eles traziam isso na memória deles, então precisavam tirar isso. Então, o Senhor mostrando que há uma exclusividade. Então, desde cedo, no começo da jornada, Israel mostrou fraqueza diante da idolatria. E depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele e estavam em pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tiro. Deram-mo e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Ou seja, Moisés estava no monte, eles estavam achando que Moisés estava ficando muito tempo lá, e de repente, então, eles apertam Arão e falaram: ó, nós temos que ter um Deus que nós precisamos ver, né, com nossos olhos carnais. Então, fizeram um bezerro. Então, esta fraqueza, né, a queda, a fraqueza, a tendência, né, para o mal, a tendência para a idolatria, era algo que estava no coração deles. E eles precisavam tirar isso, porque o nosso Deus, ele não aceita que nós venhamos a dividir a nossa adoração com outro Deus. Não, ele sempre fala: só o Senhor adorará. Então, nós adoramos só o Senhor. Então, eles fizeram um bezerro e isso foi mal. Isso foi mal. A insensatez de Arão e dos líderes custou caro a Israel. A idolatria foi punida com rigor. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Então, isso não foi bom, né? A gratidão. Foram muitos os momentos em que a murmuração se espalhou entre o povo, quando, por serem tantos os benefícios de Deus, esperava-se que ações de graça e louvor jorrassem dos lábios israelitas. Então, era isso que era esperado. Diz o quê? Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então, meu irmão, faltou a gratidão, não faltou? Eles deveriam agradecer e não estavam, já estavam murmurando. Nós podemos ver aqui também que há o espaço da oração. A intercessão de Moisés foi um exemplo de busca da glória de Deus. O que diz Moisés ao Senhor? Tu me dizes: faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe:
a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e eu o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés, ele faz uma intercessão, ele clama ao Senhor, e o Senhor então, ele diz, a minha presença vai contigo. Então, este momento de oração, meus irmãos, é algo fundamental. Servo do Senhor precisa estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor e declarando a dependência ao Senhor. Então nós temos lições sobre a liderança, né? Israel era um povo numeroso, seus valores, né, socioculturais, políticos, religiosos, ainda em fase de formação, ou seja, aquele povo, eles tinham muito que aprender ainda, né? Então, neste período, no deserto, experimentou um verdadeiro governo teocrático, ou seja, o Senhor, Deus, estava cuidando, dirigindo aquele povo. Então, era um governo teocrático, né? Então, o Senhor, ele governava diretamente, né? Tendo como seu porta-voz o profeta Moisés. Então, depois desse período, meus irmãos, nunca mais se levantou alguém com o mesmo perfil de liderança capaz de representar a vontade de Deus com total fidelidade, né? As dificuldades de Moisés foram basicamente de excesso de trabalho e insubordinação. Então, isso já não estava, Moisés estava precisando agora de uma direção de Deus nesse governo que ele estava tendo, né? Moisés estava à frente daquele povo, só que o povo já estava ficando cansado, porque Moisés dar conta daquilo tudo, Deus tinha dado graça para ele dar conta daquilo. Mas quando Jétro, né, viu o número de pessoas que procuravam Moisés para julgar suas causas, logo detectou um problema e propôs solução. Para o acúmulo de trabalho, foi sugerida a delegação de responsabilidade. Então, meu irmão, essa delegação de responsabilidade é algo que é bom isso. Não é bom ficar o governo, né, na mão de uma pessoa, né, o trabalho na mão de uma pessoa só. Não é bom. Ele precisa delegar responsabilidade para que haja assim, um crescimento deste rebanho. Então o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer, ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes o estatuto e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, olha para você ver, Deus usa o sogro de Moisés, Jétro, para que ele pudesse, então, dar uma direção para Moisés ali. Então, o que a gente aprende com isso? Que essa delegação de responsabilidade, né, foi uma direção. Mas eu vejo que há muito mais que isso, né? Deus está mostrando aí que, às vezes, nós estamos esperando um sinal milagroso acontecer, nós estamos esperando, né, um sinal sobrenatural, e Deus usa um outro homem para que ele pudesse trazer a vontade dele. Deus usou sobre Moisés para dar uma direção, e era uma direção boa, que era a delegação de responsabilidade. Então Deus usou uma outra pessoa para trazer uma direção. E é desta maneira, irmãos, que nós vivemos. Nós andamos na presença de Deus e muitas das vezes Deus usa um irmão
para poder ser um vaso, né, nas mãos de Deus em relação à nossa vida. Deus usa outra pessoa para poder trazer uma palavra de direção para nós. Às vezes nós estamos dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou perdido quanto a isso, não sei, eu estou confuso, e Deus vai e chama um irmão, e o irmão traz aquela palavra, às vezes chama o pastor, chega e te dá uma palavra, outro obreiro chega e te dá uma palavra. Então, nós temos que estar sempre atentos, né, com as palavras que são direcionadas ao nosso viver. Porque no meio dessas palavras, nós podemos ver que, nós podemos perceber que Deus tem usado pessoas para nos abençoar com essas palavras. E isso trouxe a Moisés uma direção muito boa. Moisés precisava disso. Ele não ia dar conta. Então ele tinha que dividir essa carga, né? Aparentemente a execução do conselho de Jétro, né, não foi suficiente para aliviar o peso que estava sobre Moisés. Ele queixou-se ao Senhor e foi autorizado a dividir a carga com 70 anciãos, ou seja, estava tudo na mesma linha, né? Dividir a responsabilidade. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, né, cada uma à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, o que diz o texto? O texto fala assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor a teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés. Agora vem a resposta, né? Moisés chorou, né? Falou o que quis, né? Agora vai escutar também. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não as leves tu somente. Então, olha para você ver que resposta que Deus deu para ele. Ele chorou, falou. Então Deus falou assim: ó, então tudo bem. Você tem essa graça, mas eu vou tirar parte desta graça, da porção do Espírito que está aqui, eu vou colocar agora sobre a vida desses 70 homens, para que eles sejam também homens cheios da graça do Senhor. E assim foi feito. Então, havia sobre Moisés graça suficiente para o cumprimento da tarefa, de modo que Deus repartiu com os anciãos o Espírito que pousava sobre ele, né? Meus irmãos, mas sempre aparecem as lutas, né? Sempre aparece. Às vezes nós achamos, Deus está falando, está operando, tudo, e o povo está entendendo, né? É desse jeito, nós vamos caminhar agora. E de repente parece a insubordinação. A mais perniciosa foi encabeçada por um levita que aspirava ao sacerdócio. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, de On, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, houve uma insubordinação ali, eles se levantaram contra Corá, Datã e Abirão, o Coré, né? Eles juntaram 250 homens para ficarem contra o
plano que Deus estava sobre a vida de Moisés e Arão. E isso não foi nada bom. Os irmãos já sabem por esta foto o que aconteceu, né? Eles foram mortos, foram tragados, a terra se abriu e algo sobrenatural aconteceu. Os irmãos podem ver nessa foto aí a tenda deles, e eles com toda ali, a família, todos foram tragados porque a terra se abriu. Meus irmãos, quando o homem, né, se levanta contra o plano de Deus, com toda certeza nós aprendemos que Deus é juízo. Deus é juízo. E nós precisamos sempre entender que quando nós remamos contra, Deus tem uma maneira de tratar com a gente. E nós precisamos compreender essas coisas. Em Números 16 diz assim, Coré, ou Corá, quartita de Levi, Datã e Abirão, da tribo de Ruben, e mais 250 filhos de Israel, que eram os quartitas, né? Eles se reuniram contra as lideranças de Moisés com o sacerdócio ordenado por Deus e Arão em contra-jornada do deserto. Apenas para os rebeldes. Coré foi engolido pela terra com sua família e pertence à porta do tabernáculo conforme o número. E os filhos de Coré não se juntaram a ele na rebelião e ficaram vivos. Isso é importante, irmãos. Ou seja, então um paga pelo outro. Não. Eles não se juntaram, ficaram vivos. Agora, os filhos, né, de Coré também, os coraitas, eles foram autores do Salmo 42, 44, e assim vai, alguns salmos ali, né? Datã e Abirão não se apresentaram no tabernáculo, mas eles já tinham se corrompido, né? Eles não foram lá e ficaram em frente de suas próprias tendas, mas também foram tragados com suas famílias e pertences. Então, os 250 homens que queriam oferecer incenso morreram queimados, e os incensários foram transformados numa tampa como memorial. Ou seja, houve um juízo para eles. Os 14.700 pessoas morreram no dia seguinte de praga, né? Foi aquele povo todo que, não só os 250, mas aqueles 14 que concordaram com a rebelião deles, né? Seguinte por praga, por acusarem Moisés e Arão de terem matado os rebeldes, desconsiderando a ação divina. Ou seja, eles já estavam contaminados, né? Com a palavra de rebelião. Eles já estavam contaminados com aquele mal. E eles acusaram Moisés, não, olha, foi vocês que mataram, né? Eles, porque eles se levantaram contra, né? Então, eles não aceitaram que foram Deus que fez aquilo. Acharam que foi Moisés e Arão que tinha feito isso. Então, todos foram também ali por uma praga e morreram no dia seguinte. Então, houve um juízo. Como é que Deus age, irmãos? Não compete a nós. A maneira de Deus agir compete somente a Deus. Então, o deserto não foi apenas a sepultura para o povo de Israel, foi também a casa e escola, um aprendizado, né? Meus irmãos, nós podemos dizer que na nossa caminhada também nós estamos aprendendo muita coisa, né? Os 40 anos de jornada ensinaram as 12 tribos a buscar a sua unidade e identidade como povo em seu Deus. Então, eles precisavam se posicionar. Olha, nós somos um povo em que o Senhor cuida de nós. A santidade, a longanimidade, a fidelidade do Senhor, de Yahvé, foram provadas ao longo da peregrinação, assim como a inclinação para o mal, a ingratidão e o espírito rebelde de Israel. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como essa, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo
né, tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Meu irmão, esta palavra é uma palavra que vem, ela desperta, olha, não há por que titubear, não há por que parar, não há por que desanimar, é o Senhor que está cuidando, é Deus que está cuidando. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste suas palavras, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força para lançar diante de ti por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Meus irmãos, esta palavra mostra, olha, é o Senhor que cuida, é Deus que cuida, e não duvide do Senhor, não questione que o Senhor, não diz que o Senhor está errado, o Senhor está certo. Então, meus irmãos, nós podemos entender que essas foram as lições que eles aprenderam nessa peregrinação, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, a próxima lição aqui, né, que é sobre a 10ª lição, né, é sobre bênção e a maldição, né, onde nós vamos falar a respeito de Ebal, de Gerizim, né, as bênçãos do Monte Gerizim ali, a maldição, o Monte Ebal, a responsabilidade humana, a ação divina, né? E nós vamos meditar nessa palavra na próxima aula. Amém? Amém. Amém, irmãos. Que fique esta palavra, então, para o nosso coração, né? Para que possamos, aos poucos, aprendendo ainda mais na palavra do Senhor. Amém. 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 Nós temos aí, o pastor John chegou aí também, né? Marcos, são todos bem-vindos, né? A lição de hoje, o irmão Johnny, o irmão Éder, né? Isso. Mesmo Deus tenha abrido o mar vermelho, mas ele precisa de homens para trabalhar com ele, né? Isso. É um grande ensino, né? É o grande ensino, né? Por mais poderoso que seja, né? Ele conta conosco, né? É isso mesmo. E ele divide as responsabilidades. Divide a responsabilidade, né? Mostrando que cada um é importante na presença de Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu faço pouquinha coisa, né? Não sou tão útil, né? Não. Cada um de nós temos uma função especial diante do Senhor. Seja a coisa mais simples, mas é especial para Deus. Se você está fazendo de coração, meu irmão, pode ter certeza, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus vai te recompensar. Amém, né?